Olá, pessoal. Eu sou o professor Fábio Bitelli. Eu estou aqui a convite da professora Sênia para falar um pouquinho para vocês sobre mercados públicos, mas potencialmente sobre o mercado Kinji Yamato. Tudo bem? Eu realizei uma pesquisa de doutoramento recentemente, né? Como eu iniciei em 2018 e finalizei em 2021, sobre o mercado Kinji Yamato, e também o mercado de Santiago do Chile. Então, eu estudei dois mercados, mas hoje a gente vai falar especialmente sobre essa trajetória, né, do mercado Kinji Yamato e a importância dele para a cidade de São Paulo. Tudo bem? Então, na cidade de São Paulo, o abastecimento de alimentos ele começa, né, historicamente, de duas formas, né, de uma forma fixa e itinerante. A primeira delas concentrava-se em duas vias do centro histórico: a Rua das Casinhas, que oferecia o comércio de carnes e cereais, e a Rua da Quitanda, onde os comércios negociavam verduras, legumes, frutas, pescados. E a forma, né, e a prática de comércio se alteraram com a preocupação da municipalidade em exercer uma melhor fiscalização e um controle tributário sobre essas atividades. Então, dessa forma, o comércio de alimentos se deslocou para fora do chamado triângulo histórico, né, que foi composto originalmente pelo polígono formado pelas ruas São Bento, Direita e a Rua do Rosário, que atualmente é a Rua 15 de Novembro. E ele foi descendo pelas encostas, né, que são as áreas limítrofes do espaço urbanizado da época, culminando no estabelecimento do primeiro mercado de São Paulo, inaugurado na rua 25 de março, em 1867, no mesmo ano em que completaram as obras da ferrovia que ligava São Paulo à cidade de Santos. Eu vou compartilhar aqui com vocês um material que tem algumas fotos, eu acho que pode ser interessante. Né? A gente falou do que potencialmente do Kinji Yamato, mas eu vou falar de outros mercados até chegar no Kinji Yamato que perdurou, né, que permaneceu. Então a história do mercado municipal Kinji Yamato, ele tem início no antigo mercado caipira, né, que foi registrado por alguns autores, né, principalmente o Reis Filho, como um pequeno pavilhão localizado ao lado do mercado São João. Ele tornou-se conhecido pela comercialização de frutas, legumes e verduras provenientes dos campos onde trabalhavam imigrantes japoneses. Então já tem até essa relação do nome, né? Assim, já se percebe, né, a partir do nome dado ao mercado que ele tem essa referência, né, da imigração japonesa. E esse grupo foi responsável, então, por trazer a cultura, né, os saberes e os fazeres de uma grande variedade de alimentos. Isso porque eles foram fixados nos arredores da cidade e também apoiados no cooperativismo. Né? Esses grupos traziam os excedentes da colheita para vender então no centro da capital de maneira informal, né? Então uma forma ali meio feira livre, né? Em 1922, o mercado municipal de São Paulo, também chamado de mercado caipira, mudou-se para a Rua da Cantareira, ocupando uma área a céu aberto. Né? Esse novo local ele foi adquirido pela Prefeitura de São Paulo e era utilizado pela antiga empresa Light de energia elétrica, companhia que acomodava ali os bondes, né, numa espécie de estacionamento. Originalmente, ele era uma feira e ocupava uma área de 4.500 metros quadrados. E em 1936 recebeu a doação de uma cobertura de ferro de origem escocesa e firmou-se ali como mercado fixo. Então ele tem a origem enquanto feira livre e se fixa enquanto mercado, né, mercado municipal, mercado fixo. Hoje, o mercado Kinji Yamato e o mercado municipal paulistano, né, que é aquele turístico, né, que todo mundo conhece, também conhecido como Mercadão, eles compõem o principal comércio de alimentos da Rua da Cantareira. Esses estabelecimentos eles fazem parte de um conjunto maior que se expande para as proximidades, até a área conhecida como Zona Cerealista, inclui também o Mercado do Pari e torna aquela região referência no abastecimento de alimentos no centro da cidade de São Paulo. Então a gente tem aí esse histórico, né, ao longo do tempo e que culminou no mercado que vocês vão conhecer, né, em loco, né, mas que eu vou falar um pouquinho. Essa coleta, essa pesquisa e essas informações que eu estou trazendo para vocês, elas são frutos da minha tese de doutorado,
né, cujo título são Mercados Urbanos e Hibridação da Cultura Alimentar Latino-Americana. Então, como eu disse, eu estudei 2 mercados, o Quinjo Yamato, né, enquanto referência ainda de abastecimento, e um mercado em Santiago do Chile chamado La Vega Central. Daí, só falando um pouquinho qual foi meu ponto de partida, até para eu apresentar um pouquinho dos resultados, do que eu descobri ao longo desses 4 anos de doutorado, eu parti, então, em busca, né, de conhecer esse processo histórico e o processo de urbanização da cidade de São Paulo, a origem desses mercados enquanto feiras e a permanência deles enquanto mercados, também enquanto referência no abastecimento urbano de alimentos, promotores de centralidades e territorialidades, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, espaços de participação e permanência também de grupos migrantes e imigrantes, então essa diversidade social que a gente encontra nesse espaço e que vocês vão poder perceber lá, né, o dia que vocês fizerem a visita, ou que se já fizeram, né, obviamente conseguiram perceber algo nesse sentido. E também, né, por fim, mas não menos importante, a oferta de alimentos tradicionais e produtos da terra como referência, com referenciais étnicos, né? Então, com referência desses grupos que ali permaneceram. Tudo bem? E daí as minhas abordagens, né? Eu começo lá como área de coleta, então eu utilizo os mercados como área de coleta dessas informações, mas também eu utilizo alguns pilares, né, conceituais e de discussão teórica, que são os estudos históricos, os estudos culturais e os estudos sociais também, né? Então, buscando aí referências do comércio tradicional, desse contexto urbano, da cultura alimentar e do hibridismo cultural, que é essa fusão, né, de culturas, e nos estudos sociais o processo de territorialização e quais são esses grupos sociais. E enquanto objeto dessa pesquisa, o meu foco era encontrar, então, o que resultou, né, dessa mistura toda, né, e que convencionou-se, né, e que a gente coloca nesse estudo, nessa tese, como cultura alimentar híbrida. Tudo bem? E eu queria, então, responder uma grande questão, que era como a presença desses grupos sociais diversificados, né, distintos, a oferta de alimentos também, né, distintas e diversificadas, e a prática tradicional do comércio de alimentos referenciam os mercados urbanos, né, da América Latina, que eu estudei mercados em outro país também, como locos de uma cultura alimentar híbrida. Né? Então, eu fui em busca dessa resposta. E eu tinha, então, como objetivo principal identificar esse processo de hibridação cultural na América Latina, mediado pela cultura alimentar. Né? Sabe-se que o processo de hibridação ele permeou a literatura, a música, a arte, de uma forma geral, a religião, né? Mas a cultura alimentar ainda era pouco discutida nesse sentido. Né? Considerando, então, como locos os mercados urbanos, estabelecidos nessas centralidades, né, de territórios colocados aqui como territórios de mercantis, né, de alimentos, intermediados também por grupos multiculturais e com uma significativa oferta de alimentos. Para isso, eu fiz, então, um mapeamento a partir dessas áreas dos mercados, delimitado para coleta, à disposição das barracas no espaço interno, então eu fiz esse levantamento do que se tinha ali, qual era a oferta, né? E a disponibilidade do comércio de alimentos no entorno também, né? Uma vez que esses mercados, como mais antigos dessas centralidades, eles promoveram um comércio adicional que se fixou no seu entorno. Selecionei também, né, dentre os permissionários e os trabalhadores, algumas pessoas para entrevistar, né? Então, para ter um pouquinho, uma coleta vinculada à história deles e o vínculo deles com esses territórios, com esses espaços, e também fiz um levantamento, né, um inventário dos produtos ofertados ali, né, considerando 2 categorias de alimentos tradicionais e de produtos da terra que tem ligação direta aí com o que é ofertado ali. Tudo bem? Desculpa. E para isso, né, eu utilizei um referencial teórico, né, então eu discuti a partir da origem, né, dos mercados públicos urbanos, o contexto urbano e social dessas cidades, o território e a centralidade,
O conceito também, enquanto referência de alimentos tradicionais e produtos da terra, o hibridismo cultural, né, que é o meu objetivo, e a cultura e cultura alimentar. Enquanto resultados, eu encontrei ali, né, enquanto prática no mercado químico na cidade de São Paulo, a fixação populacional de grupos de imigrantes, né, e a prática mercantil de alimentos referenciais desses grupos, e também, enquanto práticas dinâmicas de infraestrutura urbana, né? Então, o quanto isso era importante para a fixação e para a reprodução do espaço urbano também, né? E enquanto características, né, nessa categoria de multiescalaridade, que é uma categoria relacionada ao território, o centro de origem da cidade, né, então aquele espaço ali onde a cidade se originou, né, primeiro enquanto vila, né, e depois cidade, metrópole, a confluência de comunicação, né, então ali era uma região, embora a gente não consiga perceber hoje, né, mas quando a gente levanta os documentos históricos, era uma região alagadiça, uma região de rios, né, então era uma confluência ali de rios, enquanto naquele momento histórico era o principal meio de comunicação e de transporte, né? E daí quando a gente pensa também nas descontinuidades, mudanças e continuidades e permanências, a fixação do comércio de alimentos frescos, né, então de alimentos in natura, a expansão para alimentos secos, né, a partir da fixação da zona cerealista, e a alternância também entre varejo e atacado, né, enquanto forma tradicional de comércio. Nas características, a sobreposição do rio Taboão do ATI por vias expressas de automóveis, né? Então, ali embaixo daquela via que passa atrás do Mercadão, é um rio, né? Embora a gente não consiga visualizar o rio Taboão ATI, na Várzea do Carmo. A professora Sênia pode explicar muito melhor do que eu sobre isso. A manutenção da centralidade enquanto processo de concessão para iniciativa privada, então também o mercado passou recentemente, acho que há um ano e pouco, por um processo de concessão, então ele não é mais gerido pelo município, né, e sim por uma empresa privada. E daí quando a gente olha para o caráter simbólico cultural, ele inicialmente é uma propriedade, né, enquanto prática municipal, né, ele continua sendo propriedade municipal, só não é gerido, então tem lá uma concessão de 10 anos para uma empresa chinesa. As ressignificações e sobreposições sucessivas da região, né, então sempre se alterando, tanto em relação à infraestrutura, aos prédios, né, à arquitetura, mas também enquanto grupos sociais, e as características identificadas, o processo de urbanização, que preteriu a formação geográfica originária, e a região de permanência de imigrantes orientais, né? Nem tanto enquanto moradores, mas enquanto praticantes do comércio naquela localidade, né? Naquele espaço. E daí, aqui um mapa, né, que eu desenhei a partir do que eu coletei no entorno. Então, a gente tem aqui o símbolozinho A, né, que é onde o mercado está, e que inicialmente era feira, mas sempre ali, né, desde do final do século XIX, né, até hoje, né, primeiramente enquanto feira e depois como mercado fixo. O B, que é um mercado municipal, e depois, né, historicamente, vieram outros comércios, né, que se fixaram ali. Essa região que está em azul, né, que é o E, é toda a região da zona cerealista, né, que é um comércio potencialmente a granel e de grãos, enfim, mas hoje com uma variedade bastante grande também de outros alimentos importados, queijos, laticínios, enfim, bebidas, né? E outros dois mercados de alimentos frescos, que é a Feira da Madrugada e a Zona Cerealista, e o Mercado de Abastecimento do Pari, né, que continuam sendo referência ali para o abastecimento da população do entorno, do comércio do entorno. Tudo bem? E daí o mapeamento, né, de bancas e de ofertas de alimentos ali dentro, então eu fiz
levantamento, né, do que se tinha ali naquele momento, né, entre 2018 e 2020, a gente tinha ali potencialmente, como eu já vinha apontando, né, o maior número de bancas que ofertam alimentos frescos, hortifruti, né? Então, 48 unidades de bancas oferecem hortifruti, seguido de armazém empório, restaurantes, né? Então, com 4 restaurantes, avícola, temperos, peixaria, floricultura e açougue. Né? Então, potencialmente é um mercado que oferta, né? Que tem esse fluxo maior de alimentos in natura. E o levantamento, né? Então eu levantei lá os 10 principais produtos de cada uma das bancas, né? E o que aparece ali em primeiro lugar é a cebola, seguida de pimentas, né? Banana, batata doce, tomate, abóbora, batatas, pepino, alface e brócolis, né? Então a gente consegue já enxergar aqui traços da cultura alimentar, né? Colocando, visualizando aqueles produtos que mais se destacavam e que tinham maior volume de vendas, né, em cada uma dessas barracas. Eu centralizei aqui nos 10 maiores. Lógico que durante a coleta, que foi em 2018, a gente tinha um período de sazonalidade também. No entanto, esses itens, eles perduram aí quase que ao longo do ano, né, de acordo com a coleta realizada nesse momento. E, em segundo lugar, eu inventariei, né, fiz um levantamento de produtos específicos, são aqueles, então, que existem, que estão disponíveis para o comércio, para venda, mas que tem um referencial específico, principalmente vinculado a alguma cultura alimentar específica. Então, o que apareceu muito, né, entre os 10, né, que mais se sobressaíram foi o açafrão da terra, né, então a cúrcuma, que a gente conhece também, depois seguido do shimeji, tofu de ovo, tofu seco, né, abóbora d'água, o melão de São Caetano, berinjela japonesa, limão cravo e, por último, estou enxergando aqui, está escrito, o nabo chinês, né? Então, percebe-se aqui já a concentração, né, e o referencial asiático, né, o referencial japonês, principalmente, desses ingredientes. E ao lado eu coloquei uma nuvem de palavras, né? Eu não vou falar em profundidade sobre sobre o que sobre o resultado das entrevistas, né? Mas eu fiz uma nuvem de palavras com as respostas, né? E com a conversa desse conteúdo transcrito. Então aparece muito ali a palavra origem, japonês, né? Ó, brasileira, descendente, Okinawa. Né? Então a gente também consegue ali fazer uma ligação, né? E uma aderência com os produtos ofertados e com o que se falou ali ao longo das conversas que eu tive com os 12 entrevistados lá do mercado. Tudo bem? E daí eu coloco aqui também como curiosidade um restaurante cujo dono, né, já está lá há mais de uma década e ele é iraniano e ele oferta esse prato, né? É um prato que serve uma kafta, né, uma espécie de kafta, mas com arroz e feijão, né? Então assim, já é um prato híbrido, né, de uma cultura alimentar que já sofreu modificações. Vocês vão perceber outros estabelecimentos lá de alimento, né? Não é o grande foco do Kinji Yamato ofertar almoço, né, comida, especialmente, mas tem essas curiosidades lá, vocês vão perceber. Tem um lugar só de kebab, né, tem outro lugar só de pescados, né, então é bem interessante. E, enquanto considerações finais aqui sobre a minha pesquisa, que foi, né, construída a partir do olhar e da coleta realizada no Kinji Yamato, uma, então, homogeneização da alimentação, né, de um sistema de produção e distribuição em grande escala. Então, a gente percebe ali que muitos, aqueles 10 alimentos que eu fiz um recorte ali, que mais apareceu, eles aparecem em quase todas as bancas. Né? Então, isso mostra que são elementos ali que já estão disponíveis, né, na maioria dos casos, e comparado ao Chile, que é um resultado meio geral, né, comparado lá com o mercado de Santiago, que também cruzou muitos alimentos, né, como a cebola, o tomate, né, então alguns elementos ali fazem parte de uma cultura, inclusive, latino-americana. A manutenção do comércio tradicional, né, que é aquele comércio que você tem relação direta ali com o vendedor, né, tem um vínculo, de certa forma, já paga ali diretamente, né, não tem nenhum intermediário, né,
de compra, de logística, né? Apesar do grande fornecimento ser do CEAGESP, acho que tem uma ou duas bancas que são produtores ainda, é a banca das bananas e tem uma banca de cogumelos também, que eles são os produtores diretos. O restante todo compra através do CEAGESP. A redução dos intermediários e a minimização dos processos, né? Então, o que se tem ali, embora eles comprem no CEAGESP, eles tiram, né, uma parte desses intermediários, né? Então, trazendo aí o alimento in natura mais rápido para o consumidor final, né? Diferente do que se oferta, por exemplo, nas grandes redes de supermercado. O espaço praticado e vivenciado por diferentes grupos étnicos sociais, então, a gente tem lá o japonês inicialmente, mas temos também os nordestinos, que em um certo momento também ocuparam o espaço com a sua cultura alimentar, os chineses, o iraniano, né, o árabe, né? Então é bem interessante de visualizar isso lá. O processo de territorialização a partir das práticas culturais e profissionais, o espaço enquanto locus de uma cultura alimentar, então a gente consegue visualizar, perceber a cultura do local, da cidade, a partir desse espaço, né? E também enquanto cenário dinâmico de processos e fusões culturais, né? Então, ali se tem um grupo diversificado de pessoas, né, de culturas, que promove essas fusões, né, esse processo de hibridação cultural. Tudo bem? Então, a minha ideia era passar aí rapidamente para vocês um pouquinho do que eu levantei aí na minha pesquisa. E eu vou, né, esse vídeo está disponível aqui no YouTube. Se vocês quiserem botar alguma pergunta, né, e quiserem saber um pouquinho mais, eu também deixei o link da minha tese, que está disponível para baixar, né? Então fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de contato, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e um abraço a todos vocês.